Capítulo 108. Não, permita-me tentar. Yun-Ti não se acovardou quando encarou as palavras de Feng Baixuan. Ele falou com um tom sério: eu conheço muito bem minha própria força. Mas eu realmente tenho as qualificações para tentar essa prova. Yun-Ti ergueu sua palma e separou seus dedos. A profunda energia flui, e uma grande bola de chamas laranjadas chamejava em toda a sua palma. Essa bola de chamas chocou grandemente Feng Baixuan, e ele perguntou espantado: você possui profundas artes do atributo de fogo? Isso mesmo. Além do mais, é uma profunda arte de nível bastante alto. Yun-Ti concordou. No entanto, sua melhor carta triunfo para desafiar a prova da Fênix, era sua constituição dominante que era invulnerável a qualquer tipo de fogo. Naturalmente, era impossível para ele dizer tal coisa, mesmo se ele dissesse, Feng Baixuan definitivamente não acreditaria nele de toda maneira, já que é a prova da Fênix, então deve ser uma prova principalmente de fogo. Eu possuo um conhecimento minucioso das profundas artes do atributo de fogo, e tenho uma certa extensão de resistência com profundas energias de fogo. Talvez, seja até mesmo possível para eu passar facilmente na prova. Feng Baixuan continuou balançando sua cabeça e disse: a prova da Fênix é realmente baseada principalmente na energia de fogo, mas você está a subestimando muito. Como pode a energia de fogo de uma pessoa comum rivalizar com as chamas divinas da Fênix divina? 10 anos atrás, eu também tentei a prova da Fênix antes. Entretanto, apenas dando alguns passos nos campos de provas no começo da prova, a agonia do calor da lava já era o suficiente para me fazer desejar estar morto. Eu escolhi desistir depois de algumas respirações de tempo. Mesmo se você tiver profundas artes do atributo de fogo e possuir conhecimento, controle e resistência até uma certa extensão da energia de fogo, as chamas da Fênix ainda continuam muito mais aterrorizantes do que você pode imaginar. O primeiro ancestral que passou na prova da Fênix também possuía profundas artes do atributo de fogo, e mal conseguiu passar com uma cultivação do domínio profundo espiritual. Quanto aos ancestrais que entraram depois, foi por causa que eles já possuíam a linhagem sanguínea da Fênix em seus corpos e tinham uma alta resistência, além disso, nenhum tinha força abaixo do domínio profundo espiritual. Com sua profunda força atual, isso é fundamentalmente impossível. Yun-Ti falou calmamente, já que o líder do clã Feng também tentou a prova da Fênix antes, então você entende claramente que se uma pessoa sentir que não pode suportar o processo da prova, essa pessoa pode escolher desistir. Então, ao menos que seja uma persistência sem sentido, não há absolutamente nenhum perigo para a vida de alguém desde que escolha voltar quando não for mais capaz de suportar. Todos esses membros que morreram na prova, provavelmente queriam passar forçadamente e portanto, ficaram lá para sempre. Mas eu não farei o mesmo, eu valorizo muito a minha própria vida, e desistirei imediatamente uma vez que eu sinta que é impossível. Dessa maneira, não há nenhum perigo para ser considerado. Já que não existem perigos, não importa sucesso ou falha, não deve haver nenhum mal tentando, certo? Yun-Ti olhou para o lado de fora e continuou: se por sorte eu conseguir, eu posso pelo menos aumentar minha profunda força de alguma maneira e trazer um pouco mais de esperança em lidar com os ladrões perversos do lado de fora. Feng Baixuan tricotou suas sobrancelhas, e suspirou baixo: você é jovem depois de tudo, é impossível não ficar curioso depois de ouvir sobre a prova que a besta Fênix divina deixou para trás. Quando você falou comigo mais cedo, você olhou pelo menos umas 3 vezes para aquela formação de selo. Já que você realmente quer tentar tanto assim, então que seja, eu abrirei o portão da prova para você. Mas antes disso, é melhor você tratar seus ferimentos primeiro. E também, durante a prova, você absolutamente deve desistir no momento em que sentir que é muito insuportável. De outra maneira, embora o reino ilusório é ilusório, as chamas são realmente chamas da Fênix, você realmente morrerá se tentar suportar forçadamente. Ou que? Yun-Ti respondeu radiante.
Com as habilidades médicas de Yunche e todos os materiais médicos da tesouraria juntos, os ferimentos em seu corpo simplesmente não eram um problema. No próximo dia, o ferimento em seu ombro já tinha se remendado totalmente e também não havia dor quando fazia movimentos grandes, somente uma cicatriz do tamanho de uma tigela tinha permanecido. Se ele desejasse, essa cicatriz também poderia desaparecer em meio mês. Um dia se passou e os membros do grupo Mercenários Demônios Negro que, como esperado, continuavam vigiando continuamente. Enquanto segurava a comida e a água Feng Baixuan distribuiu, eles não se atreviam a pensar sobre o amanhã no meio de suas preocupações. E agora, Feng Baixuan já tinha levado Yunche e Lanchueru diante da formação de selo dos campos de provas enquanto permaneciam lá. Irmão Júnior Yun, você realmente deseja tentar isso, não importa o que. Embora seja uma prova, um grande perigo pode estar escondido dentro. Você tem apenas a profunda força no primeiro nível do domínio profundo nascente. Lanchueru puxava os braços de Yunche e tentava convencê-lo. Relaxa, a irmã sênior também sabe que eu tenho profundas artes do atributo de fogo, eu não ficarei inquieto facilmente dentro de uma prova de fogo. Yunche disse enquanto confortava. Mas, Lanchueru queria dizer mais, mas vendo o olhar de Yunche que estava tão tranquilo quanto água, ela sabia que não importa o quanto ela persuadisse, ele não mudaria de ideia. Ela podia somente suspirar fracamente, então você terá que ser cuidadoso, não importa o que. Você está pronto? Feng Baixuan perguntou enquanto ele estava em frente à formação de selo. Eu terei que incomodar o líder do clã Feng para abrir o selo para mim. Yunche concordou. Feng Baixuan concordou lentamente, e avisou novamente, se você sentir que não pode mais aguentar, você deve sair na mesma hora. Por favor, não tente ser corajoso. Quando ele terminou de falar, ele mordiu seu dedo, e gotejou uma gota de sangue na formação de selo. Instantaneamente, uma luz vermelha brilhou através da formação de selo, então desapareceu enquanto girava rapidamente. Na frente deles, uma entrada estranha de cor vermelha escura apareceu. Como se fosse o fundo de um abismo aterrorizante, estava preto piche dentro da entrada e nenhum sinal de existência podia ser visto. Desde que o ancestral descobriu esse lugar, ninguém além dos membros entraram nesse lugar antes, você seriamente é o primeiro. Esse campo de prova pode ser aberto somente uma vez por mês, e não importa sucesso ou falha, uma pessoa não pode entrar pela segunda vez em toda a sua vida. Pense novamente sobre se você quer entrar ou não. Yunche concordou, lançou um olhar confortando Lanchueru, e então pisou na entrada do campo de prova sem hesitação. No momento em que ele pisou dentro da entrada, o cenário diante dele se distorceu repentinamente. Logo em seguida, ele sentiu o céu e o chão girarem, como se seu corpo tivesse sido enviado voando por uma tempestade. Ele fechou seus olhos inconscientemente. Somente depois de um longo tempo, aquele sentimento pesado desapareceu lentamente. Quando ele abriu seus olhos, ele viu apenas uma escuridão preta piche. Onde? É isso? Porque há somente escuridão. Não há nada aqui. O teste da Fênix, não eram para mares de chamas ou lovas para supostamente aparecerem. Bem quando as perguntas surgiam dentro de sua cabeça, duas linhas estreitas de luminescência dourada se abrindo lentamente como um par de olhos estreitos. Não? Aquilo era exatamente um par de olhos. Um par de olhos dourados incomparavelmente gigantes que estavam encravados dentro do espaço preto piche. Os olhos da Fênix. Saudações, humano. Bem-vindo aos campos de provas. Você é o primeiro desafiante sem a linhagem sanguínea da Fênix dos últimos 1000 anos. Uma voz digna ressoou dentro de sua mente, pelo timbre da voz, era claramente a voz de uma fêmea. Yunche olhou para esse par de olhos e provou, você é o espírito da Fênix. Está correto? Eu sou a alma imortal deixada pela Fênix, e ainda eu também sou uma existência independente da Fênix, eu preservo esse campo de prova e recebo todos os desafiantes. Espírito da Fênix, é o título mais apropriado para mim. Porque a Fênix deixaria um campo de prova aqui?
Yun-Che falou sem cerimônia a pergunta que estava dentro de seu coração. Yun-Che perguntou sem cerimônia, e nunca esperava que o espírito da Fênix respondesse para ele. O que estava fora de suas expectativas, foi que o espírito da Fênix muito generosamente, respondeu para ele, há muito tempo atrás, as 3 maiores bestas divinas do atributo de fogo, a Fênix, Corvo Dourado, Pavão Escarlate lutaram pela posição de progenitor das chamas no reino divino. A batalha feroz durou por 36 dias, e acabou em derrota e ferimentos de todos os 3. A Fênix caiu nesse continente céu profundo depois de ser gravemente ferida, e se recuperou totalmente depois de 13 anos no continente céu profundo. Nesses 13 anos, a Fênix sentia profundamente que embora os humanos do continente céu profundo fossem fracos em força, seus corações e natureza eram puros, portanto ele deixou 2 campos de provas para deixar algumas oportunidades para os humanos desse continente. Então é assim que é. No entanto, a Fênix deixou essa mensagem: se os humanos do continente céu profundo usarem esse poder da Fênix para prejudicar o mundo, toda a sua força seria tirada e sua linhagem sanguínea sofreria uma punição. O que foi muito infortúnio, foi que uma pessoa de uma das linhagens sanguíneas cometeu um grave pecado enquanto usava o poder da Fênix. O poder da Fênix foi permanentemente despojado e sua linhagem sanguínea foi amaldiçoada. Depois disso, mais ninguém passou nessa prova. Como a primeira pessoa sem a linhagem sanguínea nesses 1000 anos, eu espero que você possa quebrar esse 1000 anos de silêncio. Então, você está pronto? Sim, eu posso começar a qualquer momento. Yun-Che respirou fundo, todo seu rosto mantinha uma expressão calma. Em termos de sua profunda força unicamente, entrar nesse tipo de prova poderia ser considerado como presunçoso. No entanto, ele obteve um corpo que era imune a qualquer tipo de fogo depois de engolir a semente de fogo do Deus maligno. Contando com essa trapaça de se opor aos céus, não era como se ele não tivesse nenhuma confiança encarando a prova dessa besta divina de fogo. Muito bem, a prova tem 3 estágios no total, respectivamente: primeiro estágio, demônio das chamas do purgatório; segundo estágio, flechas da Fênix; terceiro estágio, corrupção da chama do coração. Se você desejar desistir durante a prova, você pode gritar a qualquer momento e eu deixarei você sair dos campos de provas imediatamente. Você pode morrer se você suportar forçadamente a prova. Eu te desejo sucesso. Justo quando a voz do espírito da Fênix enfraqueceu, o par de olhos dourados desapareceu lentamente dentro do mundo de escuridão preto piche. E ainda, o mundo diante dos olhos de Yun-Che girou mais uma vez. Momentos depois, a escuridão desapareceu completamente, e o mundo em sua volta se transformou impressionantemente em um campo de vermelho escuro. A cena diante de seus olhos o espantou por um longo tempo. O chão sob seus pés parecia ser de uma cor vermelho escuro, como se ele fosse pavimentado por um ferro quente aterrorizante. O chão era desnivelado, pedregulhos estavam espalhados desordenadamente em volta e montanhas de tamanhos variados estavam uma após a outra deitadas. Mesmo a superfície das montanhas era carmesim, como se elas pudessem vomitar chamas que poderiam atingir os céus a qualquer momento. Olhando para cima, o céu também era um campo de vermelho escuro. Talos de brasas estavam distribuídos em todas as direções no chão de cor vermelho fogo. Algumas das brasas tinham somente algumas polegadas de altura, enquanto algumas tinham até mesmo disparado aproximadamente 10 metros de altura. Em ambos os lados, piscinas após piscinas de lava de cor vermelha borbulhavam como água fervendo, desenhando uma cena de purgatório de lovas incomparavelmente aterrorizante. Inquestionavelmente, o vento aqui era escaldante de quente, enquanto a temperatura do ar atingia uma altura aterrorizadora. Não era por menos que Feng Baishuan declarou desistência após aguentar somente por várias respirações de tempo. Apenas a temperatura daqui sozinha, sem mencionar um praticante do domínio profundo elementar, mesmo se fosse um praticante do domínio profundo verdadeiro, exaustaria toda a sua força, ele seria capaz apenas de suportar com grande dificuldade. Mas a temperatura aqui para Yun-Che podia apenas ser considerada com uma palavra: confortável.
confortável até a extensão que era o mesmo como mergulhar despreocupadamente dentro de uma água morna.